e vários outros pontos de atrito aí que a gente tem pelo mundo. Então vamos falar muito sobre isso. Vamos começar com... O que vocês acham com a situação que a gente está vivendo hoje? Eu acho ótimo. Vamos? Qual é o panorama hoje? O que a gente está vivendo? Hoje eu falo desde guerra, né? Pandemia e guerra. Muito se fala, né, que nos últimos tempos vão ter guerras, rumores de guerras e doenças. E aí a gente fica pensando... Por que essa guerra e não a passada? Não foi a Segunda Guerra Mundial, não foi a Primeira? Porque agora, especificamente, a gente pode estar perto desses últimos tempos? A sua pergunta é muito legal. Acho que as pessoas, quando começam a se interessar por escatologia, sobre o fim dos tempos, a volta de Jesus, etc., elas fazem essa pergunta. Esse é o ponto de partida. Por que o que a gente está vivendo agora é sinal do fim dos tempos e não o que vivemos no passado foram sinais? A gente precisa entender o seguinte, se a gente olhar o século XX foi o século de guerras. Duas guerras que definiram, inclusive, a ordem hegemônica do mundo. O que a gente vive hoje, resultado direto... Exato, foi definido ali. E a ordem hegemônica influencia a cultura, influencia a economia, enfim, a sociedade é guiada por essa ordem política, ideológica, econômica, etc., financeira. Tanto que o sistema que a gente tem hoje, que de transferência de recursos foi estabelecido no pós-guerra, na Segunda Guerra Mundial, né, o SWIFT, etc. Tão falado... moeda principal. Exato, que ampara essa ordem hegemônica. Exato. O século XX foi o século de guerras. Nós nunca tivemos na história da Primeira Guerra até agora a quantidade de guerras e guerras significativas que mexeu com a geopolítica local, regional e mundial como tivemos nos últimos tempos. Muito longe das guerras, a gente não fica tão afetado, né? A gente nós vemos do outro lado. Né? Exatamente. A gente não vê o impacto direto. Mas nós temos um aditivo, eu acho que quando a gente fala assim, guerra, a pessoa pensa, a guerra sempre teve, Primeira e Segunda Grande Guerra, tiveram guerras na história, etc. Na própria Antiguidade Bíblica. 100 anos. Sim, muitas guerras. A Europa, tiveram muitas guerras. Mas quando entrou o elemento pandemia, teve uma conexão, tanto das pessoas de limitação, de finitude, mas também de Bíblia. Jesus falou em Mateus 24, né, Marcos 13, Lucas 21, textos clássicos e específicos saindo da boca de Jesus no sermão profético, ele sinalizando o que iria acontecer no fim dos tempos. E ele pontuou guerras, rumores de guerras, sinais da natureza, sinais no céu, sinais até no sistema político, sistema religioso, quando ele fala dos falsos mestres, etc. Exato. Então a gente tem hoje uma conjuntura que é inegável de que o mundo está estranho. Quem olha assim, sem ser uma visão bíblica cristã, fala, o mundo está muito estranho. Quem olha com uma visão bíblica, espiritual, fala assim, Jesus avisou que antes seriam eventos que antecederiam a sua vinda. Para quê? Para que as pessoas pudessem se voltar para ele, não para se desesperar, não para gerar um caos psicológico, medo e as pessoas se afastarem, mas que pudessem perceber que aquilo que ele prometeu iria se cumprir. Eu queria pontuar uma coisa aqui também. Só aproximar um pouquinho. Por que é diferente esse momento do momento das outras guerras? A Primeira e Segunda Guerra Mundiais foram guerras extraordinárias no sentido que matou muita gente, mas a Segunda Grande Guerra, ela termina quando a bomba atômica entra em cena. Exato. Quando os Estados Unidos soltaram as duas bombas, né, em Hiroshima e Nagasaki, acabou a guerra. Porque naquele momento eles perceberam que havia um elemento novo que podia destruir completamente os inimigos. Os outros não tinham isso. Hoje, nós estamos num tempo diferente, porque hoje todo mundo tem bomba atômica. Ou pelo menos assim. O mundo pode ser destruído as grandes logo após o final da Segunda Guerra, começou a Guerra Fria. Por quê? Porque tanto os Estados Unidos quanto a Rússia tinham bomba atômica. Na época, União Soviética. União Soviética e tal. E é Guerra Fria por causa disso. Guerra Fria porque se guerrear mesmo com arma, acabou o mundo. Eram movimentos daqui, movimentos dali. Eles colocam mais ogivas, a gente compra mais. Vamos colocar um sistema antimíssil, aí eles também... Estados Unidos e Rússia hoje, sozinhos, eles podem destruir o mundo 40 vezes. Sim. Sim. Então, além disso, veio a Guerra Fria, depois com o término da União Soviética, né, o desfacelamento. Parece que o mundo permaneceu aí com a hegemonia dos Estados Unidos, só que entrou um novo elemento, entrou a China. Exato. E hoje, o que nós estamos vendo hoje... A China, nessas guerras, ela não...
A China não era ninguém. Ninguém. Não era ninguém. Ela cresceu nesses últimos tempos. A China cresceu e chegou ao ponto que chegou por causa dos americanos. Sim, exato. Eles foram os americanos que investiram dinheiro, tecnologia, Sim. investiram. Os parques industriais levaram para a China. Só que a China, até um certo ponto, ela era só mão de obra. Barato. Chegou um momento, ela falou o seguinte, se vocês forem continuar aqui, vocês vão ter que compartilhar a tecnologia. Entendi. E a partir desse momento, eles se tornaram uma grande potência que cresce aí 2 dígitos. E desafia a ordem. Então, hoje, você tem um barril de pólvora que pode realmente chegar a uma guerra mundial atômica. Entendeu? Porque a hora que um soltou uma bomba, o outro solta também. Uma proporção que a gente nunca Não viu. tem. Tem um tipo de míssil americano que quando ele é solto, ele pode destruir 14 cidades ao mesmo tempo. Míssil? Um míssil. Ele se divide? Ele se divide. Quando a ogiva se abre, ela vai para 14 cidades diferentes. Então, hoje a União Soviética ela tem um míssil balístico transcontinental que voa na estratosfera. Então ele não pode... Satan 2. Satan 2. Ele não Chama pode Satan ser... 2. Sim. Porque hoje os americanos, outro tipo de mísseis, ele consegue derrubar. Esse não dá. Entendi. Porque ele voa a 40 mil quilômetros por hora e quando ele entra na atmosfera já era. Demais. Já está em cima. Ele vai aqui por cima e quando ele entra já é no local que ele Então, hoje, somado à questão da tecnologia, e especialmente do controle, do 5G, hoje o mundo está preparado para o levantamento de um governo mundial que, na minha opinião, acho que o Rafael também concorda com isso, ele vem como resultado de uma guerra atômica, eu acredito numa guerra mundial que virá antes da volta de Jesus. E o acordo de paz que vai precipitar o levantamento do anticristo, ele vem, na minha opinião, depois de uma guerra mundial. Então, hoje nós estamos com todos os elementos, além dos sinais da natureza. E aí você vai dizer, mas sempre teve tsunami, sempre teve terremoto. Mas se você analisar os gráficos dos sismologistas, você vai perceber que depois do ano 2000 deu um A pico. intensidade disso. O número de terremotos acima de 6 pontos na escala Richter aumentou significativamente. Então, hoje está tudo acontecendo. Inclusive, agora, recentemente, essa semana, nós vimos aí o mundo anunciando que a Terra está girando mais rápido. Isso o que é? Mateus 24 disse que na época da grande tribulação seria tão terrível que se os dias não fossem abreviados, nem os escolhidos permaneceriam. O que tem isso na Bíblia? Tem Mateus 24. Os dias serem abreviados. Se a Terra gira mais rápido, os dias encurtam. Claro. E os cientistas estão dizendo, inclusive, que nós estamos num viés da Terra começar a girar em torno de si mesmo mais rápido nos próximos 50 anos. Vê pra gente, Paquito, essa matéria pra gente colocar aqui. É bem legal. Tem uma matéria da Forbes Tech, que é bem clara, mas a UOL já soltou, tá todo mundo falando sobre isso. Então, ou seja, nós estamos vivendo num tempo em que as coisas estão acontecendo em conjunto.